para vocês a refinaria aqui do meu estado, Pernambuco, a Abreu e Lima, que inicialmente o ex-presidente Lula tinha feito um acordo com o presidente da Venezuela para fazer em conjunto, já que a Venezuela também é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e a Venezuela caiu fora, deixou o Brasil só. Mas a refinaria estava orçada em 1 bilhão 800 milhões de dólares, passou para 2 bilhões e terminou com mais de 20 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, no custo, para você entender o que representa, né? Nós precisaríamos de pelo menos mais 2 refinarias, para produzir a gasolina, o combustível necessário para o país, para a gente se livrar dessa situação de dependência. É claro, tem todo esse aspecto da guerra, do problema da pressão, a dolarização, a globalização da economia, tem toda essa pressão. Mas uma coisa é a gente produzir aqui, né? A gente controlar o preço aqui. A outra é você ter que importar combustível para fazer a distribuição. E é isso que o Brasil faz. Às vezes tem que exportar o petróleo bruto e depois comprar a gasolina refinada. Essa situação não mudou. Você fala, mas o petróleo é nosso, o Brasil é autossuficiente. É. Mas a situação de você produzir o petróleo, ter que exportar parte dele, porque não consegue refinar aqui, é um fato, é uma realidade. E a refinaria Abreu e Lima, ela custou 5 vezes, pelo menos. 5 vezes. Vejam vocês, por 2 bilhões de dólares já estava cara. Era uma das mais caras do mundo. Mas 20 bilhões de dólares? É um negócio de doido. Uma refinaria que saiu pelo quê? Por 20 bilhões de reais. E acabou num preço de 100 bilhões. Roubalheira, assim, a olhos vistos. E ninguém está na cadeia por conta disso. Ninguém. O povo brasileiro é prejudicado. Por isso que quando alguém faz algum comentário, eu digo assim, votem ladrão que dá nisso, meu amigo. Votem ladrão que dá nisso. Eu não aliso ladrão. Seja o bandido que for, eu não gosto de alisar bandido. Não gosto de alisar bandido. O sujeito vai fazer uma obra e começa a botar aditivo, fazer esquema. Inclusive aqui tem um esquema de mais de 20 milhões de reais. Mais de 20 milhões da terraplenagem da área da refinaria Abreu e Lima. Não foi feita a terraplenagem. O cara, inclusive, que era dono da empresa de terraplenagem, que fez também a Hemobras lá em Goiânia, um outro esquema de 8 milhões de reais, o sujeito tinha uma empresa fictícia. Ele era laranja de alguém, evidentemente. A Polícia Federal está apurando ou esqueceu, porque ninguém vai a minha para cadeia, né? No Pina, na Bacia Teimó, no Pina. Era uma casinha de pescador. A empresa era numa casinha de pescador. E ele fez uma terraplenagem na refinaria Abreu e Lima de 20 milhões de reais. E não foi feita. Essa obra não foi feita. Dinheiro embolsado, fácil. Ladrões. Se a gente tivesse feito a refinaria Abreu e Lima por 2 bilhões, né? Certamente você faria mais 4 com o dinheiro que foi roubado. Você vê agora a ferrovia transnordestina. Está saindo do papel. Está saindo do papel. Como está saindo? Está saindo porque refizeram as licitações. Não tem aqueles aditivos, a obra está saindo. A transposição do Rio São Francisco saiu do papel. Por que não saía? Porque era aditivo atrás de aditivo, roubalheira atrás de roubalheira. Chegou a ponto de uma transposição que estava sendo feita anteriormente aqui, eles terem que falar, isso aqui não dá para a gente fazer aqui, porque isso aqui está tudo desarrumado. Inclusive ilegal, porque o Tribunal de Contas da União em cima pegou, fez do lado. O neguinho fala assim, mas é a mesma. Não, não é. A outra foi abandonada, porque não dava para continuar. Era esquema. Então, um dos esquemas da gasolina é esse. Você tem o óleo bruto, tá? Você tem a prospecção, é autossuficiente o país na extração do petróleo, mas para o combustível você tem que mandar o óleo bruto para trazer a gasolina refinada. Por quê? Porque roubaram. Não fizeram. A tal refinaria de Pasadena custou 1 bilhão de dólares ao Brasil. Ninguém foi para cadeia. Uma refinaria toda enferrujada, vagabunda. Ninguém foi para cadeia. Isso é uma tristeza.